Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 24 e 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 24 e 25. O tema do nosso sermão de hoje é milagres, verdades à luz da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 24, 24 e 25. Todos que encontraram podem dizer amém? Amém. Diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Eu creio em milagres. E creio em milagres porque a Bíblia Sagrada me demonstra um Deus de milagres. Um Deus de milagres que está presente desde o Antigo Testamento. Ações miraculosas de Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que realizou milagres, como por exemplo, arrebatar Elias em um carro de fogo. Deus de milagres, que por exemplo fechou a boca do leão na cova em que Daniel foi jogado. Guardou Sadraque, Mesaque e Abednego quando o rei Nabucodonosor os lançou dentro de uma fornalha. O Deus que esteve com Davi ao lutar com um gigante, uma pedra, uma funda, fé em Deus, e o gigante foi vencido. Cremos em milagres. Milagres sobre a vida de Eliseu, que ressuscitou uma criança. Milagres operados pelos ossos de Eliseu, em que um homem morto caindo no seu sepulcro foi curado e ressuscitado. Cremos em milagres. O Evangelho é uma narrativa constante de milagres. Jesus curando o paralítico de Betesda, curando o cego do tanque de Siloé, curando o cego Bartimeu, curando os 10 leprosos, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando a filha de Jairo. A Bíblia Sagrada é um livro de milagres. Entretanto, cuidado, dizia Jesus. Cuidado. Mateus capítulo 24, que estamos lendo, é um conjunto de profecias futuras preditas por Jesus. Todo o capítulo 24 eram palavras proféticas que ocorreriam no futuro. Jesus fala da queda de Jerusalém. Se deu 40 anos depois dele. Ele fala e descreve o que ocorreria. Ele fala da destruição do templo que ocorreu 40 anos depois, quando o general Tito, um general romano, colocou abaixo a cidade de Jerusalém. A destruição do templo, a destruição de Jerusalém, tudo estava sendo previamente predito por Jesus. Estava avisando os seus discípulos, avisando do que aconteceria após a sua morte e ressurreição. E dentre as profecias, Jesus faz um alerta. Jesus faz uma advertência.
Ele diz: aparecerão falsos cristos. Parece com Cristo. Usa uma Bíblia sagrada. Ora em nome de Jesus. Mas é falso, dizia Jesus. Aparecerão falsos cristos. O que é algo falso? Só é falso algo que parece ser verdadeiro. Esteticamente olhando, parece como verdadeiro. Visualmente, parece como verdadeiro. Mas Jesus dizia: eles parecerão esteticamente comigo. Eles serão estereoticamente parecidos comigo. Mas cuidado, eles são falsos. Falsos cristos. Falsos profetas. Profetizarão em nome de Deus. Farão previsões futuras. Adivinhações e não revelações. Farão adivinhações do seu futuro, da sua vida. Cuidado, são falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas, dizia Jesus, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Milagres acontecerão. Eles parecem com Jesus. Usam uma Bíblia sagrada. Oram em nome de Jesus. Eles fazem profecias. São falsos, dizia Jesus. Cuidado. Eles realizarão grandes sinais e maravilhas. Se possível, eles enganarão até mesmo alguns eleitos, alguns escolhidos por Deus para o Evangelho. Serão enganados por esses falsos cristos. Veja, eu os avisei antecipadamente. Estou avisando antes. É isso que Jesus está dizendo. Estou falando antes que aconteça, para que acontecendo não sejam enganados. Acontece que este versículo da Bíblia pode ser rasgado, porque ninguém na igreja acredita neste versículo. Este é um versículo que pode ser arrancado da Bíblia dos cristãos, porque eles não acreditam neste versículo de Jesus. E não acreditam porque aprenderam que o milagre prova a verdade de Deus. Se há milagre é porque Deus está ali. Se há milagre é porque esta é a vontade de Deus. Se há milagre é porque Deus usa esta pessoa. Se há milagre é porque é verdade o que ele prega. Risca da sua Bíblia isso, querido. Risca. Risca se você é uma pessoa que acredita em Deus a partir do milagre. Rasga isso da sua Bíblia. Risca se você aprendeu na sua espiritualidade a crer em tudo, desde que alguém mostre para você algum milagre. Risca isso da sua Bíblia. Porque infelizmente, é duro o que eu vou dizer, mas é a verdade. Você não está entre os eleitos de Deus. E é por isso que você é enganado.
E é por isso que basta provocar e mostrar um milagre para que você creia. Porque para os eleitos de Deus, dizia Jesus, não bastarão milagres. Porque os eleitos sabem que virão falsos cristos. Eles estão previamente alertados, vacinados. Haverá falsos profetas. Os eleitos não se deixarão ser levados por sinais e por maravilhas, porque ouvem a voz de Deus através do Evangelho. Dizia Jesus, é diferente com os eleitos. Dos eleitos, somente alguns serão enganados. Os eleitos não serão enganados. Se você acredita, portanto, em qualquer coisa que se prega e se fala por causa de milagre, pense sobre a sua fé. Eu creio em milagres. Não creio em qualquer milagre. Eu creio em milagre. Mas o milagre não me faz mudar a verdade da Bíblia Sagrada. Que está errado, está errado. E não importa os milagres que você faça, continua errado. Porque Deus me disse, através da Bíblia Sagrada, cuidado, eles falarão em meu nome, eles farão orações a mim, eles andarão e serão semelhantes a mim, mas são falsos. Eles irão profetizar, não irão profetizar, farão adivinhações, semelhante aos cartomantes. Adivinhações, semelhante a uma tenda de tarô. Porque eu lhe pergunto, há muitos profetas na igreja, qual é a diferença de alguém que joga tarô e do que eles dizem? Falam a mesma coisa, que você está procurando alguém que você vai encontrar, que você está procurando uma promoção que você vai alcançar no seu trabalho. Qual é a diferença? Hoje nós temos internet. Você não sabe o que alguém que joga tarô fala, você não sabe o que um cartomante fala, entra no YouTube e coloca e você vai ver o que ele fala, e eu quero que você avalie no que é diferente do que ouvimos em profecias em algumas igrejas. O que muda? Falar que eu vou encontrar no meu relacionamento a pessoa que eu amo, isso o cartomante também fala. Falar que eu vou ter sucesso financeiro, ser promovido, isso o cartomante também fala. Me dizer que eu tenho que tomar cuidado, porque há pessoas que querem o meu mal, isso quem joga tarô também fala. No que muda? Adivinhações e não profecias. Me dizer que eu sou casado, que eu tenho um filho, onde eu trabalho, isso quem é cartomante também faz. Isso o espírito que desce no centro de Umbanda também faz. Você não sabe o que o espírito diz no centro de Umbanda? Olha no YouTube. Onde você mora, com o que você trabalha, como é a sua família. Isso o preto velho fala lá no templo de Umbanda. Ou o que você acha que o preto velho fala incorporado no corpo de um médium? Por isso eu digo a você, hoje temos internet, entra no YouTube, coloca lá a sessão, médium, centro de Umbanda, preto velho, veja. Vai falar sobre questões profissionais, afetivas, familiares, relacionais da pessoa que procura o médium. A pergunta que eu te faço, qual é a diferença? Por isso eu digo a você, até que ponto fomos eleitos por Deus? Até que ponto estamos entre os eleitos? A diferença dos eleitos e os não eleitos é que os eleitos ouvem a voz
de Deus através da Sagrada Escritura, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que nos difere dos não eleitos. Capacidade, discernimento de se ouvir Deus através daquilo que Deus elegeu como mecanismo de nos proporcionar fé, a palavra de Deus. Os não eleitos acreditam em qualquer coisa, não são eleitos por Deus, são enganados por falsos cristos, são levados pelos falsos profetas, se maravilham com os sinais e com os prodígios que eles estão vendo, mas caminham distante de Deus e do Evangelho, ao tal ponto que pode riscar da Bíblia Sagrada dessas pessoas este versículo. Porque para um não eleito nunca passou pelo seu coração que o milagre não é o bastante. A Bíblia está repleta disso, e nós vamos ver alguns versículos. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 22. Novamente Jesus falando o mesmo assunto, agora num outro momento, em um outro contexto, mas Jesus tocando no mesmo assunto. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Olha o que Jesus está dizendo. Eles me dirão naquele dia: profetizamos em teu nome, Jesus. Expulsamos demônios em teu nome. Nós operamos milagres em teu nome. Resposta de Deus: então eu lhes direi, disse Jesus, claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não importa se faz milagre, se pratica o mal, Deus não o reconhece. Não importa se profetiza, se pratica o mal, Deus está dizendo: eu não o conheço. Não importa o que profetiza, Deus está dizendo: se praticar o mal, eu não o conheço. Para que isso na nossa Bíblia se não cremos, irmão? Para que isso então? Sabe que rouba, sabe que adultera, sabe que é desonesto, pega o CNPJ da igreja dele e vai no Serasa e consulta e vê o quanto de dívida, quanta gente alugada que não foi paga, quanta ação de execução por não pagar aluguel de tempo, quantos membros ludibriados, usados como fiadores da igreja e que hoje estão negativados porque a igreja não pagou a dívida e lá faz milagres. Mas lá há profecias, lá se expulsa demônios e Deus diz: não os conheço, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Volto a perguntar: até que ponto somos eleitos? Porque se somos surdos para ouvir a Bíblia Sagrada, somos surdos porque estamos mortos
e não fomos ressuscitados por Cristo em um novo nascimento. Morto não move. Se isto está diante dos nossos olhos, porque o bispo está denunciado em processo crime por lavagem de dinheiro, por evasão de divisas, por sonegação fiscal, por formação de quadrilha, por associação criminosa. Se não vemos porque estamos mortos. Morto não vê, morto não ouve, e está morto porque não foi eleito. Cristo não os encontrou para fazê-los nascer de novo. Os que nasceram de novo estão vivos em Deus. Ouvem a Bíblia Sagrada quando leem. Ouvem a Bíblia Sagrada que diz: eles profetizarão em nome de Jesus, eles realizarão milagres em nome de Jesus, eles expulsarão demônios em nome de Jesus. Mas cuidado, eu não os conheço, porque eles são maldosos, eles praticam a maldade, por isso eu não os conheço. Eu te pergunto, de que vale então o milagre? Se Cristo me encontra para me dizer: há falsos cristos, filho, há falsos profetas, eu não os conheço, eles pregam em meu nome, eles profetizam em meu nome, eles expulsam demônios em meu nome, eles fazem milagres em meu nome, mas eu estou dizendo para você: eu não os conheço. Naquele dia eu vou dizer para eles: apartai-vos de mim para o fogo eterno, afastem-se de mim, eu não conheço vocês, vocês sempre praticaram a maldade. Para que Bíblia Sagrada se a gente não crê na Bíblia? Pense nisso. Para que Bíblia Sagrada se eu não crer na Bíblia? Eu creio em milagres, mas não creio que qualquer milagre convalide a verdade de Deus. Eu creio em milagres, mas eu sei que há milagres que são operados por falsos cristos e falsos profetas. Eu sei que há milagres sendo realizados por gente que Deus não conhece. Logo, me apresentar ou me contar um milagre de nada vale. De nada vale. Porque eu sei que fui eleito. Eu estou vivo. Eu procuro ouvir Deus através da Sagrada Escritura. Eu procuro ouvir Deus e ver que aquele que pratica a maldade não está em Deus. E aí, você vai lá e paga o carneiro para ajudar um sistema que para a justiça brasileira não é igreja. Para a justiça brasileira é associação criminosa. Coisa fácil, irmãos. A gente está na época da internet. Digita lá no Google. Experimenta só colocar, ó, igreja, pastor, bispo, associação criminosa. Coloca isso. O Google
inimigo vai te mostrar, ele vai mostrar para você pareceres, ele vai mostrar para você dizeres da página do Ministério Público do Estado de São Paulo, de igrejas investigadas. E você vem me dizer em perseguição religiosa no Brasil, que é uma bagunça, que ninguém disciplina ninguém, porque no Brasil, se você sabe ou não, você pode, porque a lei permite, você pode abrir um centro de umbanda, um terreiro de candomblé, uma igreja evangélica e um templo católico. Tudo você, presidente. Tem um CNPJ, terreiro do Pai Preto, presidente Adriano Chaves. Tem um terreiro de candomblé, terreiro do Pai Santo, presidente Adriano Chaves. Tem uma igreja evangélica, Porta do Céu. Perdoe se tiver alguma igreja chamada Porta do Céu, é o que me veio agora. Presidente Adriano Chaves. Tem uma igreja, não posso católica apostólica romana, mas posso igreja católica. Católica é universal, universal católico não é patente. Posso abrir uma igreja católica. Osasco tem uma igreja católica ali perto do Mercadão, na rua lateral do Mercadão, tem uma igreja católica que não é católica, porque o padre foi excluído pela igreja católica e ele abriu uma igreja católica para ele. Então você pode. Igreja Católica Santa Teresa, presidente Adriano Chaves. Na igreja católica sou padre, na igreja evangélica sou pastor, no terreiro de candomblé e umbanda sou pai de santo. Ilegalidade? Nenhuma! Isso não é ilegal. A junta comercial não vai me dizer, ora, qual é o seu certificado de formação? Qual é o seu certificado de ordenação de padre, pastor, de pai de santo? Faz o estatuto, registra, leva na junta comercial, abre CNPJ, leva no banco, abre conta, vai na prefeitura, registra e pega o alvará de funcionamento, vai no corpo de bombeiro, pega o ABCD, o alvará do corpo de bombeiro, recolhe todos os impostos de serviços do seu centro religioso, seja pai de santo no terreiro quando você tiver, seja pastor quando você estiver na igreja evangélica. Quando você for para a sua igreja católica, você veste a batina de padre e não há nenhuma ilegalidade. Um país, meu irmão, que permite fazer isso, você vem falar para mim perseguição religiosa? Aí você está de brincadeira. O Brasil é o carnaval da religião, cada um faz o que quiser. Faz o que quiser. Pega a Bíblia Sagrada sem saber ler, não tem problema, faz o que quiser. O Brasil é esse carnaval. Prega a Bíblia no centro de umbanda, fala de Exu, de Tranca-Rua, Zé Pilintra, que é do candomblé, na igreja evangélica, não tem problema. Aí alguém vai dizer, ah não, eles estão sendo religiosamente perseguidos. Por favor, que mundo você vive? Por favor. O Brasil é o contrário. O Brasil é uma fazenda sem porteira com a religião. Cada um faça o que quiser, diga o que quiser, pregue o que quiser, porque no Brasil a religião tudo pode. E quando o Ministério Público indicia criminalmente pastores, igrejas, você vem me dizer de perseguição religiosa? Pelo amor de Deus. Isso daí é acreditar em Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, e que a Dorothy existe no País das Maravilhas. Amém? Acreditar nisso.
está sendo investigado e denunciado porque fez, porque comprou patrimônio pessoal com dinheiro da igreja. Está sendo investigado porque está, sim, fazendo lavagem de dinheiro na igreja. Mas isso importa. Tem milagre. Você já foi lá? Não vai lá. Tem milagre. Olha na televisão. Olha quantos milagres. Como que não é Deus? Se não é Deus, como que o paralítico está andando? Olha lá, a irmã levou o exame, que agora não tem mais nada, foi curada. Como que o Senhor diz que não é Deus? Vai para o Juazeiro do Norte, vai lá na estátua do Padinho Padre Cício e vê embaixo da estátua do Padinho Padre Cício quanta cadeira de roda e quanta muleta tem lá. Cada muleta e cada cadeira de roda debaixo da estátua do Padre Cícero são pessoas que foram curadas por terem feito promessas ao Padre Cícero. É isso. E é assim que nós vamos na nossa fé, ignorando a Bíblia Sagrada, ignorando as advertências de Jesus e vivendo uma vida de não eleito, sendo enganado por falsos cristos, falsos profetas e gente que Jesus diz: eu não os conheço. E aí então você vai me perguntar, mas por que Deus deixa que assim aconteça? Abra comigo a sua Bíblia. Só um minuto que eu não coloquei aqui o versículo bíblico no slide, mas eu tenho aqui anotado. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Capítulo 11, versículo 14 e 15 de 2 Coríntios. Olha o que Paulo está dizendo. Isso não é de admirar, porque talvez é o que você está fazendo agora, ficando admirado. Paulo diz, isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, os servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. Ele está dizendo, não se surpreenda, não fique admirado, pensando, ó, meu Deus, é isso que o diabo sempre faz, se disfarçar de anjo de luz, se passar de servo de Cristo. É isto que o diabo faz. Exteriormente se apresentar como se um anjo de luz fosse, quando a alma é um demônio. Vestir-se e falar como um anjo e ter um coração escurecido pelas trevas do inferno. Dizia Paulo, não se admire, é isto que Satanás faz. E os seus servos fazem o quê? O mesmo que ele. Vão fingir que são servos da justiça de Deus.
mas as suas ações e atitudes demonstram que são servos do diabo. E sabe o que é assustador em tudo isso? Que antes de você nascer, Deus já estava falando isso. Amém? Não é novidade nenhuma. Não é nenhuma. Antes do seu pai nascer, Deus já estava falando isso. Antes do seu avô nascer. Há quase 2000 anos Deus está dizendo isso. E a pergunta que eu faço é: onde estávamos que ninguém me disse isso na igreja? Onde eu estava? Esses 20 anos de igreja. Onde eu estava? Nos 10 anos que eu tenho de igreja. Que nenhum abençoado me explicou isso. Nenhum abençoado me fez acordar para me dizer: não acredite em qualquer milagre atribuindo isso a Deus. Podemos falar abertamente porque é um caso público. Há pouco tempo descobriu que o João de Deus não era de Deus. Descobriu que o João de Deus não tem nada. E quanta gente foi curada lá? Abadia? Abadia. Quanta gente foi curada lá? Quantos milagres? Cadê Deus? E alguém então pode pensar: oh, o que será que é aquele irmão? Que novidade é? Dizia Paulo. Surpresa do quê? O que você está surpreso? O que você está admirado de que o João de Deus não é de Deus? O João de Deus é João do Cão. O que você está admirado? É isso que o diabo faz. O diabo faz isso. Ele finge ser um anjo de luz. Os servos dele fazem a mesma coisa. Eles se passam por servos da justiça. É isso. Por fora um anjo de luz, por dentro um demônio. E Paulo me encontra para dizer: não fique admirado, não fique surpreso. É assim, é isso que acontece. A pergunta que eu posso fazer depois disso é: por que Deus? O senhor não está vendo essa bandalheira? O senhor não está vendo essa sem vergonhice de usarem o teu nome, pregarem a tua palavra, profetizarem em teu nome e fazendo essa bagunça toda? Por que Deus? E Deus também só há 2000 anos respondeu o porquê. Abra comigo a sua Bíblia, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. Eu vou ler na versão da sua Bíblia e depois eu vou reler, porque ela está melhor redigida, ela está melhor escrita na tradução contemporânea da Bíblia Mensagem. Então, eu vou ler primeiro na sua Bíblia e depois na tradução contemporânea. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. Então eu vou ler na versão que provavelmente está na sua Bíblia. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Para quê? Para os que estão perecendo. Porquanto aqueles que estão perecendo rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar, rejeitaram o Evangelho. Por essa razão, Deus respondendo por quê? Por causa disso, por essa razão,
Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Rejeitou o Evangelho? Rejeitou a palavra de Cristo? Então eu, Deus, deixo que você creia na mentira. Eu, Deus, deixo que a mentira te seduza, que a mentira te conquiste. E eu deixo porque você escolheu crer na mentira e não na verdade da minha palavra. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus está então duramente dizendo: não quis crer no meu Evangelho, não quis crer na verdade da minha palavra, eu, Deus, deixo que sejam seduzidos pela mentira. E vocês serão condenados por isso. Condenados porque rejeitaram a verdade de Deus, palavra de Cristo, e abraçaram a mentira que lhes era contada. Deus não está fora do controle. Deus não está dormindo no céu. Está vendo, está dizendo: é assim e eu quero que seja assim. Rejeita a verdade do Evangelho? Rejeita a minha palavra? Eu deixo que sejam seduzidos pela mentira e serão por essa mentira condenados ao inferno. Irmão, não pense, Deus não é um bobo tolo que está mendigando a sua atenção ou a minha atenção. É Ele que é Senhor e eu sou servo, não é o contrário. Eu não sou o Senhor e Ele é o servo que fica mendigando para que eu, pelo amor de Deus, dê atenção a Ele. Ele é Senhor, é Ele que está no trono, é Ele que está no comando. E Ele me encontra para me dizer: eu lhe dou a minha verdade. Se você crer na minha verdade, eu perdoo os teus pecados, escrevo o seu nome no livro da vida, te ressuscitarei e você viverá eternamente comigo. Se você não crer na minha verdade, eu te entrego à sedução da mentira, eu te entrego aos falsos cristos e falsos profetas que você escolheu crer ao invés do Evangelho, e vocês serão condenados por não crerem na minha verdade. É isso que Deus me diz. É isso que Deus diz para o Adriano. Se o Adriano, o pastor, se aventurar a deixar de crer na Bíblia Sagrada para ser levado por milagres e sinais. É isso que Deus diz para o pastor Adriano, que pastoreia uma comunidade. O dia em que você deixar de crer na minha palavra para ser levado por milagres, para ser levado por sinais, por ser levado por maravilhas, eu vou te entregar para que você creia nessas mentiras, para que você seja seduzido por elas e condenado porque você rejeitou a minha verdade. Me coloco no meu lugar, na minha relação com Deus. Amém? É Ele que comanda e não eu. É Ele que é Senhor, eu sou só servo. É Ele que está no trono. Eu estou jogado aos pés da cruz, clamando por misericórdia. Se Ele me diz: não rejeite a minha verdade, não rejeite o meu Evangelho, eu não vou rejeitar a verdade por causa de milagres que me contam. Eu não vou rejeitar a verdade porque um paralítico andou, porque um cego viu, ou porque alguém foi ressuscitado. E eu não vou negar a verdade, porque eu não quero que Ele me entregue
para ser seduzido pela mentira e condenado por ter rejeitado a verdade da sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque todas as vezes que negligenciamos e rejeitamos a Bíblia para crer em milagres, estamos rejeitando a verdade de Deus. E Deus está me dizendo: não ficarão impunes aqueles que isso fizerem. Eu vou ler na tradução contemporânea, que vai ficar mais fácil para que nós possamos ver. Vou ler então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 11. Preste atenção nessa leitura. A vinda dele é obra de Satanás. Seu poder, sinais e milagres não passam de truques malignos que operam a favor dos que odeiam a verdade, que poderia salvá-los. E, uma vez que são tão obcecados pelo mal, Deus lhes entregará ao mal. Terão o que desejam. Como se recusam a confiar na verdade, serão banidos para o mundo da mentira que eles escolheram. Quer a mentira? Quer crer na mentira? Então Deus diz: viva, porque eu te entrego para a mentira. Quer brigar com a Bíblia Sagrada por causa do milagre? Quer discutir com a Bíblia Sagrada porque o paralítico andou? Porque quer crer na mentira. Quer não ver a maldade que é praticada? Não quer ver a maldade que é praticada? Quer ignorar as obras de injustiça que são feitas? Quer crer na mentira? Quer crer na mentira, diz Deus, então eu te entrego a mentira. E pela mentira que você escolheu, você será condenado. O que aconteceu com Adão e Eva? Crer na verdade de Deus ou na mentira do diabo? Verdade de Deus: o dia em que comerdes do fruto desta árvore, morrerás. Mentira do diabo: o dia em que comerdes do fruto desta árvore, não morrerás. Serás como Deus, sabendo discernir entre o bem e o mal. Eva escolheu a mentira. Adão escolheu a mentira. E Deus os entregou a mentira que eles escolheram. Deus é o que sempre foi, irmão. O que ele está dizendo aqui é o que ele sempre foi. Foi assim desde Adão e Eva. Escolhe a mentira. Não crê na minha verdade? Então eu te entrego na mentira que você escolheu. E pela mentira que você escolheu, você vai ser condenado. Não é nada novo. É Deus sendo quem Ele sempre foi. É Deus dizendo o que Ele sempre disse. E por fim, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Versículo 13. Nós não vamos entrar em questões escatológicas. Não vamos tentar, hoje não é dia, não é aula de escatologia. Então hoje não é dia de discutirmos quem é a besta que vem da terra, quem é a besta que vem do mar. Apocalipse é um livro de predições futuras. Apocalipse é um livro de predições presentes com aspectos futuros. Isso são discussões teológicas
de um estudo sistemático de uma disciplina chamada de escatologia. Nosso objetivo hoje é ler o texto e observar que, sim, o diabo realiza os seus milagres. Apocalipse 13, portanto, a partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 13, diz assim. Vamos ler um pouquinho antes para nos fazer sentido. Versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia curado. Preste atenção agora no versículo 13. E por favor me lembrem, né? Esquecemos do ar-condicionado. Ficar no hotel passando calor é o fim do mundo, né? Não esquecemos, hoje passou desapercebido de ligar o ar, né? E está esse calor todo agora aqui, eu pregando, suando, mesmo pagando um serviço que tem ar-condicionado. Agora o grande perigo é pedir para ligar agora, aí o ar-condicionado vem com uma alta tensão e queima a aparelhagem de som. Então, vamos nos lembrar, no início do culto tem que pedir para ligar o ar. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. O que a besta fazia? A besta. E realizava grandes sinais, chegando a fazer o quê? Descer fogo do céu à vista dos homens. O diabo faz descer fogo do céu. Amém? Fogo do céu. Por causa, versículo 14, dos sinais, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Foram enganados por quê? Porque acreditaram nos sinais. Isso. O diabo engana em gente que simplesmente acredita em milagre. O diabo engana gente que indisciplinadamente acredita em sinais. É isto que a besta vai fazer, dizia João. A maneira por meio da qual religiosamente a besta enganará os homens é usando os milagres. O milagre será, portanto, a porta de entrada para a doutrina da mentira. Tudo vai começar com uma ação de milagres. Porque crendo nos milagres e atestando os milagres como uma verdade de Deus, estará agora com o coração aberto para absorver a mentira do diabo. Diante de tudo isso e de todo este quadro, Mateus capítulo 22 e 29, para caminharmos para o encerramento do nosso sermão. Mateus 22 e 29. Mateus capítulo 22 e 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, ou na sua versão, vocês erram. Por quê? Por que vocês erram? Por que vocês estão enganados? Não conhece Bíblia. Por isso que vocês erram. Não lê Bíblia.
Aleluia! Por isso que vocês são enganados. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque o poder de Deus está revelado nas Escrituras. O que vocês estão achando que é poder, dizia Jesus, não é poder. O poder de Deus está revelado na Escritura Sagrada. E quem não conhece a Escritura, não conhece o poder de Deus, é o que Jesus estava dizendo. Eu creio em milagres. Mas antes do milagre, eu creio na Bíblia Sagrada. E eu creio nos milagres em conformidade com a Bíblia Sagrada. Porque é isto que Jesus me diz: só assim você não vai errar. Creia nas Escrituras, conheça as Escrituras, conheça o poder de Deus revelado nas Escrituras, e então você não será enganado por falsos cristos, falsos profetas, por gente que Deus não conhece. Você não será seduzido pela mentira, para ser pela mentira condenado. Você não crerá nos sinais miraculosos da besta, ainda que ele faça descer fogo do céu. E eu fico pensando, onde nós estávamos, já não deveriam nos ter dito isso. Entenda isto. O diabo não quer que você saiba que ele se disfarça de anjo de luz. Entende? Fique só com a informação que anjo de luz é de Deus. Amém? Encerra o assunto aí. O diabo não quer que você saiba que por trás do anjo de luz pode ter um demônio. O diabo não quer que você saiba que os servos dele fingem ser servos da justiça. O diabo quer que você tenha informação. Todo servo da justiça é servo de Deus. Encerra o seu assunto. O diabo não quer que você fique sabendo que os servos de Satanás se vestem de servos da justiça. O diabo quer que você crie um milagre. Não fica querendo saber de mais nada. Não toca no ungido de Deus. Não importa o que ele faz, não é da sua conta. Não importa o que ele faz com o seu dinheiro, não é da sua conta. Não toca no ungido. Olha um milagre aí. Está vendo o milagre? O que eu faço é problema meu, é entre eu e Deus. É isso que o diabo quer que você acredite. É isso que o diabo quer que você creia. Desde quando confrontar com a verdade é um ato de injustiça? Jesus me ensinou isso. Jesus me disse: olhe para o fruto. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Jesus me disse: fique tranquilo. Fruto ruim é árvore ruim. Não importa se está vestido de anjo de luz. Não importa se está expulsando o demônio e profetizando. Não importa se está operando milagres. Fruto ruim é árvore ruim. Não pode, dizia Jesus. Árvore boa dá fruto mau. Não pode, dizia Jesus. Árvore má dá fruto bom. Olha o que eles fazem por aí. Olha o que faz com as pessoas. Por aí,
você sabe quem é. Por aí você sabe a verdade ou a mentira que ali existe. E desde quando seguir as palavras de Jesus é ser injusto? Líder religioso, anjo de luz vestido pelo diabo, tem que ser desmascarado e denunciado. Árvore ruim tem que ser denunciada pelos seus frutos. Não podemos ser coniventes. Não vou deixar que o diabo se vista de anjo de luz na minha igreja. Não vou deixar que o diabo envie os seus servos de Satanás, se fingindo ser servos de injustiça. Não posso ser conivente. Não vou aplaudir. Não vou curtir a página. Não vou compartilhar as postagens. Não somos irmãos. Não cremos na mesma coisa. Não seguimos o mesmo caminho. Aplaudir, silenciar, não denunciar. Disse Jesus: quem comigo não ajunta, ou está comigo ou não está. Ou veste a camisa do Evangelho ou não veste. Ou crê na Bíblia e no Evangelho, ou está fora, diz Deus. Não vai ajuntar comigo. Não vai pregar a verdade comigo. Não vai pregar o Evangelho comigo, dizia Jesus. Não vai fazer isso. Então, quem comigo não ajunta, espalhe. Não há espaço para meio termo. Não há espaço para cordialidades. Quando estamos falando da verdade do Evangelho, tocaremos sim, porque os frutos mostram que não há nada de Deus ali. Era isso que os profetas faziam. Não ficar falando de RG e de CPF de ninguém. É isso que os profetas faziam. Não palhaçada de falar onde você mora, o nome da sua rua e da sua casa. Isso aí é cartomante que faz. Isso aí é lá quem joga tarô que faz. Profetas de Deus como Isaías, Jeremias, Ezequiel denunciavam a injustiça, a corrupção, denunciavam a maldade, seja do rei ou do servo. Não é à toa que pegaram Jeremias e jogaram dentro de um poço de lama. Não é à toa que pegaram Jeremias e açoitaram. O profeta denunciava a maldade, a perversidade, a corrupção, o pecado. Disse Jesus, olhando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. O profeta não é para ficar fazendo graça para político, para prefeito. Profeta de Deus está comprometido com o Evangelho de Cristo e não será conivente e não irá se silenciar diante da maldade e da perversidade de quem quer que seja. Sabe o que querem fazer com profetas de Deus? Querem fazer o que fizeram com o próprio Cristo. A gente não mata na cruz quem é legalzinho e bonzinho. A gente não mata na cruz quem é politicamente cordial, quem é bacaninha,
Quem finge que não vê a coisa errada e só pensa nas coisas boas, não se mata na cruz pessoas assim. Se mata na cruz quem nos ameaça, quem nos denuncia, quem tira a capa da mentira, quem mostra o demônio que está atrás do anjo de luz. É gente assim que se prega numa cruz. Se você acha que o seu Jesus então era bonzinho, legalzinho, educadinho, batendo palma para tudo, de cabecinha baixa, o que ele estava fazendo? Virando a mesa dos cambistas e gritando no templo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Isso é profeta. Isso é a voz do Espírito Santo, que não é conivente à maldade e à perversidade daqueles que maculam a verdade de Deus. Jesus não vai falar com Herodes, e não importa se ele é rei. Jesus fala com Bartimeu, mendigo, mas se negou a conversar com Herodes. Nenhuma palavra, nenhuma resposta. Em um ato claro em dizer: não te reconheço como rei dos judeus. Jesus não hesitou em enfrentar Pilatos. Quando disse: eu tenho autoridade para te libertar, Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria se o meu Pai não tivesse dado. Glória a Deus. Repense então quem é Jesus. Errais por não conhecer as. E é por isso que pregaram ele numa cruz. É por isso que fizeram uma coroa de espinhos. É por isso que o açoitaram. Mas agora, os servos de Jesus não tocam nos ungidos, porque não pode denunciar a maldade das pessoas. Que tipo de cristão é você, querido? Que tipo de cristão sou eu, então? Que tipo de cristão sou eu se estou pagando carnê da campanha da maldade? Que tipo de cristão sou eu que nos meus círculos de conversa estou sendo conivente, covarde, dizendo: não, irmão, eu não posso dizer, só Deus sabe. O que seria de Israel se Isaías fosse um profeta como eu e você? O que seria de Israel se Jeremias fosse um profeta como nós? Que diante do pecado de Israel, diante da maldade de Israel, diante do paganismo, da idolatria, da corrupção, dissesse: não, Deus sabe. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. Veja o que está escrito na Bíblia. E como eles diziam ao rei em alto e bom som: Deus visitará o vosso pecado, a sua cidade será destruída, o juízo de Deus virá sobre esta terra. Pode açoitar, pode lançar numa cova, pode prender, não irão se silenciar. Não diante da injustiça, não diante da corrupção,